Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje eu vou começar a responder algumas questões sobre a tabela periódica, tá? É o treine comigo dessa série agora, vai ser sobre a tabela periódica. Talvez você diga, um assunto tão bobo, o Enem não cobra, o Enem cobra, tá? Agora de uma forma diferente, mas se você souber da tabela, isso vai ajudar bastante a chegar na resposta, tá bem? Veja só, esta lista de questões está aqui na descrição do vídeo para você baixar e usar no seu momento de estudo, tá bem? Vamos lá para a primeira questão. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Tabela periódica é um instrumento para você consultar, tá certo? Não é um instrumento para você estar decorando nada. Lá você vai encontrar os elementos organizados de acordo com as suas propriedades, tá certo? Então, é uma organização que não é fiel, totalmente fiel, mas que funciona. Algumas propriedades de alguns elementos não batem, mas algumas funcionam muito bem, obrigado. Tá bem? Agora entenda, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, se ele está me dando o número atômico, eu posso ir lá na tabela periódica e consultar para saber quem é este elemento químico. Vamos lá. Quando você pegar uma tabela periódica, você vai ter no mínimo dois números para você analisar. Vai ter um número maior e vai ter um número menor. O número menor, vou pegar o exemplo aqui do boro, tá bom? O número menor, o número 5, é o número atômico, é o número que identifica o átomo, certo? Que corresponde ao número de prótons. O número maior, às vezes vai dar um número inteiro, às vezes um número com vírgula. Isso aqui é a massa atômica. Você vai fazer umas continhas com esse número depois. Se você está no nono ano, ainda não viu. Na primeira série, vai ver no finalzinho, entendeu? Porque tem bastante conta para fazer. Ó, então número atômico é o menor, número de massa é o maior. Ou chama de número de massa, ou chama de massa atômica, é a mesma coisa. Tudo bem? Pronto. Então a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Ó, número atômico 1, o 2 está aqui, ó, 2. Tá vendo? O 3 está aqui, aí vem para o 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Bom, se o cara disse para mim do número atômico 18, eu posso chegar aqui, ó, já saber quem é o elemento. Tá bom? Se eu tenho uma tabela periódica na mão, eu faço isso. E se eu não tenho a tabela periódica? Aí eu monto o diagrama de Linus-Pauling, faço a distribuição eletrônica e eu descubro da mesma forma. Só que dá um trabalhinho maior. Tá certo? Então, a questão está falando para mim do argônio, número atômico 18. Beleza. Mas o comando me diz o seguinte, ele quer saber como este elemento está classificado. Ó, está classificado na tabela periódica como é um metal alcalino terroso, metal terroso, ametal, gás nobre. Veja só, as colunas da tabela periódica, estas colunas aqui, ó, tá? Chama de grupo ou família essa coluna. Pronto. Estas colunas, estes grupos, alguns deles têm nomes especiais. E esse negócio é muito importante. Você tem que saber. Tá certo? Aí veja só. O grupo 1 são chamados de metais alcalinos. Tem uma observação aqui. O hidrogênio está pintadinho de outra cor aqui nessa tabela para te chamar a atenção. Ele está aqui, mas não pertence a essa família. E o hidrogênio pertence aqui, família? A nenhuma família. Mas por que ele foi colocado aqui no grupo 1? Porque ele tem um elétron na última camada. E este povo aqui, ó, tem um elétron na última camada também. Tá certo? Então, o hidrogênio é uma exceção ao nome dessa família. Tá? Então, os metais alcalinos são esses aqui. Ó. Aí, no grupo 2, também tem um nome especial. É metal alcalino terroso. É parecido com o nome do grupo 1, só que tem uma palavrinha a mais. Quando você vem para cá, ó, perceba que eu pulei esse povo do meio aqui, tá vendo? Aqui é o grupo 13, aqui é o 14 e aqui é o 15. O grupo 13 chama de grupo do boro ou família do boro, tá? O 14, grupo do carbono ou família do carbono. Grupo do nitrogênio ou família do nitrogênio.
Mas por que eles recebem o nome do primeiro elemento? Porque todo mundo que está abaixo deles tem propriedades parecidas com o primeiro. Tá certo? Não são todas as propriedades, mas a maioria bate. Aí, ó, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Aí, quando você vai para o grupo 16, aí tem uma palavrinha aqui para você entender. Se chama grupo dos calcogênios, tá? Aí, o que significa calcogênio? Veja só, ó. Calcogênios significa formadores de gases. Por exemplo, o gás oxigênio, o O, é o primeiro elemento, ó. Na composição do gás oxigênio é o oxigênio. Tá vendo? Então a maioria desse povo aqui são gases. São todos? Não, não são todos, mas a maioria são. Aí são chamados de calcogênios. Tá certo? Bom, o grupo 17 também tem um nome especial. Esse grupo aqui, ó, se chama halogênios. Aí o que significa a palavra halogênios? Vou colocar aqui. Todas essas dicas vale a pena você anotar, tá? Ó, halogênios significa formadores de sais. Formadores de sais. Então, a maioria dos elementos aqui você vai encontrar em forma de sais na tabela, na natureza, tá? Esses elementos aqui da tabela periódica. Bom, agora tem alguns elementos aqui que você precisa, vamos dizer assim, de tanto você usar, isso tem que estar na sua cabeça. Porque tem vestibulares como o Enem, por exemplo, que não tem tabela. Aí você recorre ao diagrama. Mas para você não estar perdendo tempo recorrendo ao diagrama, tem alguns elementos que aparecem em muitos assuntos. E os elementos são esses aqui, ó. Ó, grupo 1, grupo 2 e grupo 17 da tabela periódica. Tá vendo aí? Ó, grupo 1, certo? Para você não esquecer, você vai fazer assim. Se você colocar o hidrogênio, mas não esqueça, ele não é metal, tá bom? Vai ficar assim. Hoje, linaca, robô, césio e frâncio. De novo. Hoje, linaca, robô, césio e frâncio. Curtiu? Vamos lá. Grupo 2. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Esses dois grupos aqui da tabela periódica aparecem em vários assuntos. Mais de 4 assuntos, só para você ter ideia. Ó, grupo 17 também é importante. Deixa eu sair da frente que tem um para lhe dizer. Ó, quando eu gosto dessa tabela porque é difícil você achar uma tabela que tenha número atômico e número de massa. É mais fácil você encontrar só número atômico. E outra coisa, ela é colorida, ela é bonitinha. Eu uso bastante ela. Mas quando editaram essa tabela, estes elementos aqui, ó, ainda não existiam, estavam sendo estudados ainda. Tá vendo? Mas hoje isso aqui tá tudo completo. Certo? Aí, ó, tem um elemento aqui, que é o TS. É o tenécio. É um elemento que foi descoberto, tá? Já completou isso aqui. Aí quando fizeram a edição dessa tabela daqui, esse elemento ainda não existia, mas hoje já existe, tá certo? Grupo 17 é muito importante você saber. Ó, fui, claro, breve e atencioso tenécio. De novo, fui, claro, breve e atencioso tenécio, tá? Esses dois últimos aqui, eles vão aparecer no assunto de radioatividade, tá certo? São o tenécio artificial, tá? Agora, os 4 primeiros aparecem bastante nos assuntos, tá certo? Então, o gabarito, certo? Da nossa pergunta que ele faz, né? Sobre o número atômico 18, como ele é classificado, deixa eu voltar lá. Ó, o número atômico 18 é classificado como o quê? É um gás nobre, certo? Aí, ó, deixa eu te mostrar aqui. Veja só. O grupo 18 é o grupo chamado de gases nobres. Chama de nobre porque
eles não precisam fazer ligação química para ser uma substância. Eles sozinhos já são a própria substância. E gás porque o estado físico dele na natureza é gasoso. Tá certo? Então, são esses 8 grupos que você tem que saber, ó. Metais alcalinos terrosos, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo dos calcogênios, grupo dos halogênios e os gases nobres. Então, o gabarito só pode ser a letra, cadê, ó? Letra E. Tá bom? Cadê? Ó, letra E. Gabarito, letra S, sobre dúvida. Agora você conhece o elemento que o excesso dele pode trazer vários problemas e alguns problemas são irreversíveis. O elemento, ó, pode provocar doença de lúpus. Já ouviu falar em doença de lúpus? Envelhecimento precoce, problemas cardíacos, problemas nos rins, problemas de hipertensão. O excesso desse elemento químico traz vários problemas para a nossa saúde. Você sabe que elemento químico é esse? Me conta aqui e deixa aqui nos comentários. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ó, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e eu te espero na questão de número 2, tá bom? Obrigado pela atenção dispensada.